Você está no canal Bíblia Aberta. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Abra sua Bíblia, a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 17. Parte B do versículo, quando Paulo diz assim: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele vai falar nesta declaração bíblica o preço do que é reproduzir Cristo por meio da pregação do Evangelho. Haja vista que na primeira parte do versículo, Paulo está falando à comunidade que está inserida dentro da igreja na Galácia, a comunidade religiosa judaizante que está pressionando a prática da circuncisão religiosa. E Paulo, diante disso, ele vai mostrar sua credencial, ao seu fundamento, a sua identidade plena, o seu compromisso, a sua essência vital, quando ele diz assim: e de agora ninguém me inquiete. Em outra versão, ninguém me moleste, ninguém me incomoda, porque eu não preciso provar exteriormente com a circuncisão judaizante. Eu tenho a comprovação plena do que faço, do que exerço, do que represento. E hoje a minha identidade não está no meu apostolado, a minha identidade está nas feridas que estão impressas no meu corpo. Querem saber quem eu sou? Olhe para mim e veja as marcas que eu carrego, e essas marcas são as marcas do Senhor Jesus. Quando Paulo fala das marcas, vale salientar que na gramática Paulo não usa marca no singular, Paulo usa marca no aspecto pluralizado. Então Paulo não está dizendo que ele tem apenas uma marca, Paulo está dizendo que ele tem várias marcas, e essas marcas é uma contradição à marca do ritual da circuncisão religiosa imposta pelo judaizante, porque estas marcas são provenientes da perseguição do Evangelho. Quando Paulo fala dessas marcas, Paulo está falando que a glória dele está na cruz de Cristo e não no ritual de uma circuncisão judaica. Estas marcas são vestígios de repetidas cruéis chicotadas por autoridades judaicas e gentílicas. Essas marcas são resultados de apedrejamentos e várias tentativas de linchamentos por massas, por populações agitadas, ao ponto do apóstolo Paulo afirmar na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 27, como foram impressas essas marcas em seu corpo, quando ele diz assim: sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalho, muito mais em açoites, mais do que todos eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, em viagens muitas vezes, sofri naufrágio 3 vezes, uma noite, um dia, passei em abismo, em perigos de rios, em perigos de salteadores,
pecadores, em perigos em minha nação, em perigo dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, muitas vezes em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio, em nudez, muitas vezes, e é por isso que eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quando Paulo, na originalidade neotestamentária, usa marca, ele está utilizando estigmata, que é traduzido para nós como marca, mas no grego secular se refere ao ato do que um patrão, do que um senhor, do que um fazendeiro pegava um ferrete com a sua marca, com o seu símbolo, a marca do seu nome, e colocava no fogo, e quando essa marca estava incandescente, impregnava no corpo do seu escravo, para que aonde esse escravo chegasse, todos pudessem ver que o escravo tem dono, tem um proprietário, tem um senhor. Paulo usa uma metodologia comparativa para dizer o seguinte: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo está dizendo, não foi eu que me marquei, porque eu não me pertenço, eu não sou dono de mim mesmo, eu não me mando, eu não tenho autonomia. O meu Senhor, o meu dono, o meu patrão pegou a sua marca, ainda com fogo, ainda com prova, ainda com dor, ainda com angústia, ainda com perigo, ainda com sofrimento. Ele foi no meu corpo e me marcou. E se você olhar para mim, você vai ver que eu sou escravo dele, e eu pertenço a ele, eu estou no domínio dele, ele é meu Senhor. E carregar a marca dele na minha vida para o mundo, aos olhos do mundo, é sinônimo de vergonha, é sinônimo de desprezo, é sinônimo de humilhação, é sinônimo de infame. Para mim não é vergonha, para mim não é humilhação, para mim não é desprezo, para mim não é infâmia. Para mim, diante dele e diante dos seus homens, dos seus anjos, é honra, é privilégio, porque ele me escolheu para sofrer, para pagar o preço, para levar a sua mensagem e para representá-lo na face da terra. Então, em Paulo, não somente podia se ouvir, mas podia ver nele a mensagem da cruz, a marca da cruz, a identidade da cruz. E além disso, Paulo estava conformado com Cristo sofredor, e ele tornou-se conciforme, e a ponto de assumir na sua própria vida o formato da cruz, até as cicatrizes visíveis. Ele dizia: pertence a Jesus, me identifica com Jesus, me faz similar a Jesus, porque se ele teve marcas, eu também tenho. Se ele sofreu, eu também sofro. Se ele foi humilhado, eu também sou, por amor a ele. Ao ponto de Paulo afirmar em 2 Coríntios 4, 8, 9 e 10, diz ele: em tudo somos atribulados, mas não angustiados,
perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Quando Paulo afirma: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, em termos bíblicos e espirituais, as marcas de Cristo são virtudes cristãs mais marcantes na vida de um cristão salvo. Também elas são sinônimo do preço do sofrimento que cada servo de Deus paga por ser fiel a Deus, independente das circunstâncias adversas que a vida oferece. Se você doou a sua vida ao altar do Evangelho, por certo, pelo menos uma marca você carrega consigo. Você utilizar a conjugação do verbo trazer, está na primeira pessoa do singular. Paulo não diz nós, ele não diz vós, ele está dizendo eu trago, porque as marcas são pessoais, são individuais. Então não pense que todos terão as mesmas marcas, que não terão, porque o seu patrão, o seu dono, ele te marcará de forma específica, segundo o propósito do seu chamado. Por isso que Paulo não diz nós, Paulo diz eu trago no meu corpo. E quando Paulo diz eu trago, Paulo nos ensina a seguinte lição, e a lição que Paulo expressa é esta: apesar de algumas pessoas que abraçam a fé cristã escolherem por uma vida fácil, ainda existe aquela que paga o preço necessário para carregar em seu corpo as marcas de Jesus.